A nossa militância poética tem uma preocupação de servir de antídoto para a educação que a gente tem nas nossas escolas. Porque parece que a escola foi feita para provar ao cidadão de que estudar é uma coisa chata. Quando, na verdade, a curiosidade é da natureza humana. As pessoas gostam de aprender as coisas. Né? E parece que, de repente, começam a se orgulhar de recusar o aprendizado porque a escola foi feita para ser chata. Né? E não é tão importante assim ler livros, não. O importante é você ler o mundo. Mas, poxa, os grandes livros foram escritos por pessoas que leram o mundo com muita clareza e foram capazes de passar isso para a gente. Então, ajuda a beça. Né? E então a gente diz que ler não é aquela coisa sisuda que ensinam a gente na escola, não. Ler tem que ser um brinquedo. Se você não se divertir com o que você está fazendo, você não vai até o fundo. Mas quando você se diverte, como quando você pega, por exemplo, o início de um poema como Tabacaria, do Fernando Pessoa, que diz assim: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. E você vê que aí você pode querer dizer: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ou você pode dizer: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Qualquer coisa pode ser lida como que ela é ou como o seu contrário. E você só vai descobrir isso brincando. Então vamos pegar um clássico bem clássico, como A Pedra no Caminho, do Drummond, não é? Que é um poema. Os estudiosos já desvendaram completamente o poema, de quantas sílabas tem, quantas vogais repetidas. Né? A ideia de que pedra é perda, e o poeta escreveu esse poema logo após perder o primeiro filho. Né? Então você vai ler no meio do caminho. Como você aprendeu na escola, só juntando letras, e vai ler: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Tudo bem, deu para entender, mas teve alguma graça? Agora, se você pensar de repente, ou que você é um alpinista e que essa pedra é aquela pedra que você queria escalar, né? Ou se você pensar que você é uma bicha louca e que essa pedra é aquela outra bicha que levou o seu bofe, ou se você pensar que você está chegando em casa bêbado às 5 horas da manhã e a tua mulher está te esperando na sala e você usa isso como uma desculpa, você pode começar a brincar com esse poema. Ele pode virar tanto um sermão enlouquecido, e aí você pode começar a fazer a coisa tipo: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Ou pode ser: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Ou: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Daí, gente, brincar.
Não adianta ler as palavras, você tem que ler as intenções do autor por trás das palavras, porque elas vão despertar intenções em você. E aí, ler começa a ficar uma aventura emocionante e extremamente divertida. Leia os clássicos, garimpe os clássicos. Vale a pena. Não é aquela chatice que a escola tentou te convencer que era, não. É um mundo muito rico e divertido.